Brasil que canta. O Brasil do século XIX, do final do século XIX, do início do século XX, também é um Brasil que canta, não é só um Brasil que luta, né? E a gente percebe isso a partir de várias vozes diferenciadas e estéticas literárias diferenciadas também. Então, a gente começa, né, nós que começamos o século XIX com uma poesia romântica, que teve aquelas nuances indianista, ultrarromântica, condoreira, né, que inclusive se aproxima temporalmente dessa poesia parnasiana que eu quero apresentar para vocês. Então, esse é um primeiro passo, né, e essa poesia romântica, como nós vimos, ela serve para pensar uma identidade para o Brasil. Mas em resposta a isso, a gente tem poetas que não querem fazer uma poesia romântica, que não querem essa poesia com essa cor local. E o que eles buscam é exatamente essa referência europeia, essa referência na tradição, para fazer uma poesia que se aproxime daquilo que eles acham que é uma universalidade, que nada mais é do que um conceito eurocêntrico, na verdade, né? Mas é o que eles buscavam, essa universalidade. A gente percebe isso em poemas de dois poetas diferentes, parnasianos, né, do parnasianismo, então essa estética que busca no neoclássico uma inspiração, nesse classicismo, nessa tradição greco-latina, nessa tradição europeia, e que vai trazer para a poesia, então, temas ditos universais. Né? E um desses temas é exatamente o fazer poesia, visto agora como um processo, visto como um trabalho, o que fica muito claro no poema Profissão de Fé do Olavo Bilac, que é bastante comentado em livros didáticos, em manuais de literatura, né? Que é exatamente esse poema em que o eu lírico se coloca como aquele que inveja o ourives, ou seja, inveja essa pessoa cujo trabalho é metódico, cujo trabalho precisa de muita atenção, né, para transformar algo bruto, digamos assim, em algo perfeito, né? E o poeta, nessa profissão de fé, ele quer transformar a palavra como se fosse, né, numa joia, né, preciosa, tal como ourives. Exatamente isso que ele fala no poema Profissão de Fé, né? Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. E é isso que o poeta busca fazer com a literatura, com a poesia parnasiana. Outro tema recorrente também, nessa busca de referências europeias, acaba formando algo que vai ser comum dentro da nossa vida de brasileiros, que é essa espécie de síndrome de vira-lata, né? É um poema muito bonito do Olavo Bilac, que é a língua portuguesa, mas que ele vai olhar para a língua portuguesa do Brasil como algo que se perdeu em relação ao referencial, né, europeu. Tanto que ele começa, última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. E ele está pensando exatamente nisso, o uso que as pessoas têm feito da língua, essa língua que é tão maravilhosa, essa língua que é de Camões, que tem sido deturpada, tem sido não só esplendor, mas tem sido sepultura, que é uma visão bastante purista da língua, né? E tem a ver com a visão bastante purista da poesia, bastante purista da literatura, que fez essa geração de escritores, especialmente quando voltados para a poesia. Outra poeta que eu destaco do parnasianismo é a Francisca Júlia, que ela também vai trazer essa ideia dessa busca da universalidade no poema A Musa Impassível. E um dos versos do poema vai dizer o seguinte: em teus olhos não quero a lágrima, não quero em tua boca o suave idílico descante. Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Então, a poesia é essa musa impassível que serve, né, digamos assim, ao poeta, serve para falar de assuntos diferentes e que não deve se deixar contaminar por esses assuntos, né? Ou seja, uma resposta a essa poesia tão contaminada do romantismo, né, do Minha Terra Tem Palmeiras, essa coisa mais derramada do Álvares de Azevedo, do Gonçalves Dias, por exemplo. Então, a poesia parnasiana é muito em resposta à poesia romântica e aquele projeto que buscava essa cor local, buscava esse projeto de identidade. Aqui se busca mais essa universalidade, que, claro, hoje nós entendemos nada mais é do que esse referencial eurocêntrico, que é o que formou muitos desses poetas. A poesia simbolista, ela é principalmente marcada pela voz de Cruz de Souza. Cruz de Souza, então, ele vai trazer muitos poemas com essa temática religiosa,
né, em que se buscam novas metáforas para a gente pensar o mundo, para a gente pensar esses rituais que são feitos à vida. Mas também ele vai falar de alguns temas importantes que muitas vezes não fica muito claro em alguns manuais de literatura, alguns livros didáticos, quando se fala do Cruz e Souza. Eu trago aqui o poema Escravocratas, cuja estrofe eu quero ler para vocês. Vivei sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cágado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas, ardentes do olhar, formando uma vergasta. Então aqui a gente tem o final de uma estrofe e início de outra, em que ele coloca os escravocratas, as pessoas que têm esse privilégio em cima da dor do outro. Para quem o eu lírico olha, né, o seu papel como poeta é exatamente fazer, debochar, ridicularizar essas figuras que vivem à custa da injustiça dos outros. Então é interessante que o Cruz de Souza está em busca de uma nova estética, tal como Baudelaire fez na França, mas ele também está atento a essas contradições que vivenciava o Brasil. Ele enxerga no escravocrata esse privilégio em cima dessa injustiça, né? E ele enxerga no eu lírico, num poeta, aquele que precisa denunciar isso de alguma forma. E outra poetisa que recentemente tem sido trabalhada, porque como todas as mulheres, né, a gente tem esse processo de silenciamento, de apagamento do cânone brasileiro, é a Gilca Machado. Ela tem uma poesia que começa com alguns traços parnasianos, alguns traços simbolistas, ela vai buscar também alguns temas ditos mais universais, ditos mais gerais, mas ela tem um poema que eu acho muito bonito, que já vai trazer para a literatura essa reflexão do que é ser mulher, né? O poema exatamente se chama Ser Mulher. E ela diz o seguinte nessa estrofe: ser mulher, desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um Senhor. Então ela está pensando aqui, ela pensa muito no seu lugar como poeta, na sua poesia como um todo, mas aqui ela está pensando o que significa ser mulher, o que significa você buscar um companheiro e encontrar um Senhor, ou seja, ela revela essa situação de opressão que as mulheres vivem e que transforma muitas vezes uma vida que tinha tudo para ser boa numa vida triste, né? Quem conhece um pouco da biografia da Gilca Machado vai ver que ela é uma pessoa que viveu profundamente angustiada com isso, esse talento que ela tinha e a vida que ela tinha que ter que levar para poder dar conta, né, do pragmatismo, digamos assim, do dia a dia. Já a terceira estética que a gente vê nesse final do século é uma poesia já modernista, que para alguns autores é considerada pré-modernista, mas já é um termo que tem sido revisado, né, porque já se entende que é um tipo de modernismo, só um modernismo diferente daquele da semana de 22, do modernismo paulista. E eu trago aqui alguns autores para a gente pensar junto, que é o Augusto dos Anjos, o paraibano Augusto dos Anjos, o Catulo da Paixão cearense, que é maranhense, não é cearense, e o Patativa da Saré, que é cearense também. Do Catulo da Paixão cearense, eu trago para vocês uma das questões que aparece, por exemplo, na literatura, nesse Brasil que luta, né? nessas contradições entre o interior e a cidade. Esse sujeito lírico, ele sai do interior e vai para a cidade, e ali ele percebe a saudade que ele tem do espaço rural. Isso vai ser um tema recorrente na música sertaneja como um todo, né? É uma lírica sertaneja que é exatamente um poema que foi musicado, né? O Luar do Sertão. Ó que saudades do luar da minha terra, lá na terra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade, tão escuro, não tem aquela saudade do luar do sertão. Então já é esse olhar do eu lírico para essas mudanças sociais que fazem com que ele precise sair do sertão, mas que não deixe que o sertão saia de dentro dele, né? Essa questão da terra vai aparecer também no poeta Patativa da Saré, que nesse início do século, ele está produzindo poesia ainda de forma oral, embora sua poesia seja publicada depois, ele está produzindo, né, bastante nesse período já. Ele vai trazer um poema chamado A Terra é Nossa, em que ele diz o seguinte: a terra é um bem comum que pertence a cada um. Com o seu poder além, Deus fez a grande natura, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Então ele está trazendo uma questão que é uma questão interessante ainda hoje, que é a questão da terra, né? A terra é nossa, mas alguns se apropriam dela e fazem com que isso seja um conflito permanente no Brasil, né? O conflito por terras, o conflito
pelo poder, né, do que se pode fazer com a terra. Então é um tema bastante interessante que já é trazido nesse modernismo, né, produzido já pela poesia também do Patativa da Saré. E por fim eu gostaria de trazer uma lírica que é bastante instigante, que tem esse olhar realista, profundo, mas também decadentista, né, bastante individual, digamos assim, perante o mundo, que é desse sujeito que vive uma estranheza em relação ao mundo em que ele está, e que essa estranheza se dá inclusive na maneira como ele vivencia mesmo, como ele vivencia os conflitos, como ele entra em contato com o mundo, né? E tenho essa plena certeza da morte, essa questão da morte é uma coisa muito clara, né? E de maneira bastante cruel até. Então, nos estrofes finais do poema Psicologia do Vencido, né, a gente vai ter lá: já houver nesse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então é uma poesia que traz alguma coisa de ciência, alguma coisa de decadentismo, alguma coisa que faz a gente pensar nessa brevidade da vida, né, e na pequenez mesmo da vida, que na verdade é um tema recorrente dentro da literatura, mas cujas metáforas são atualizadas por esse poeta já dito pré-modernista ou modernista. Então, esse Brasil que canta, ele vai cantar coisas muito diferentes nesse período do final do século XIX, no início do século XX, e eu convido vocês a conhecer a obra desses poetas, não só os poemas selecionados, mas outros, inclusive a biografia deles, porque vale a pena bastante também a gente conhecer um pouco mais desse Brasil que canta.